Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou Marcelo Fonseca. Hoje eu convido vocês para entrar no universo da história da morte do Ivan Ilitch. Uma história muito bacana do Tolstói, que eu trouxe uma pessoa espetacular que leu o livro e hoje a gente vai fazer um formato de bate-papo para falar sobre a história e de toda a correlação que esse grande enredo tem, vínculo com a nossa vida, por mais que é um livro que já foi escrito em um assim. Para conversar sobre essa história, eu trouxe aqui a Dani. Daniela, obrigado pela presença. Prazer rever você depois de tanto tempo. Um prazer te rever, Marcelo. E o prazer é meu. Nossa, muito obrigada pelo convite. Obrigada por ter lembrado de mim para falar desse tema, para falar desse livro que eu comentei com você. Muito obrigada por ter me apresentado esse livro, porque fez muita diferença para mim e já estou indicando para algumas pessoas, então realmente vai ser um papo incrível. Que legal, fico feliz em saber que ele contribuiu positivamente e te agradou não só pelo desafio de ter a leitura para o bate-papo, mas também agregou ampliou sua visão, fez você refletir sobre algumas coisas. Antes da gente começar a falar sobre o livro, Dani, se apresenta um pouquinho, fala um pouquinho do que você gosta, do que você faz, quem que é a Daniela? Bom, eu sou a Dani Bueno. Completo, eu sou Daniela Pereira Bueno, filha de Helena de Manuel, irmã do Davi, irmã do José, uma mulher de 45 anos e moro em Guarulhos a minha vida toda. E profissionalmente hoje eu atuo como psicanalista, como consultora também. Faz o quê? 1 ano e meio, 2 anos que eu saí do universo corporativo, né? Onde sempre atuei na área de treinamento. Mas hoje estou trabalhando mais como autônoma, como consultora, faço processos de coaching, de mentoria. Tudo ali relacionado à área do desenvolvimento humano. E que hoje, olhando para trás, quando eu olho para isso, eu vejo que eu trabalho com isso desde a adolescência. Eu falo, nossa, desde adolescente eu já tinha um pouco disso. Então a minha carreira vem se desenrolando aí nesse cenário da psicologia, da saúde mental. E uma coisa que eu não posso esquecer de falar, que eu estou cursando a faculdade de psicologia aos Que 45 legal, anos, que né? Até legal. comentei com você que Fiquei muito feliz em comecei saber. ano passado. Eu vou para o 5º semestre, agora em 26, e foi uma preocupação minha, né? Falei, gente, 45 anos, 44 na época, né? Começar uma faculdade, será? Vai ter um monte de jovem, adolescente lá na sala de aula, e como é que vai ser? E realmente tem, muitos jovens, mas tem gente da minha idade, gente mais velha, de 50, de 60. Então, nunca é tarde. Buscar conhecimento nunca é tarde. E realmente é algo que ninguém vai tirar de você. E falando sobre um pouco o universo da sua área, a neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro criar novos caminhos e por meio dessa plasticidade, como o nome Uhum. já diz, é possível que uma pessoa aprenda qualquer coisa em qualquer momento da vida. Por uma questão de contexto, por uma série de outros pontos, pode ter um nível diferente desse desafio. Mas o aprendizado, o olhar alguma coisa de forma diferente, o se aperfeiçoar, se aprofundar em um determinado tema, pode acontecer, já é provado cientificamente em qualquer momento da nossa vida. Então, Exatamente. parabéns pela iniciativa, Obrigada. que tenhamos mais pessoas com mais experiência nas universidades, fazendo graduação, fazendo outras formações, porque existe uma certa expectativa de que a graduação acontece entre os 18 e os 25 anos. Quando a Exatamente. galera tá chegando nos 30 ou passando dos 30, parece que deixou para depois ou que tá atrasado, e Uhum. ninguém tá atrasado para nada, cada um chega no momento que tem que chegar. Que Uhum. bom. Isso, e eu arrisco um palpite que pela sua vivência no corporativo, por já ter tido mais alguns quilômetros de vida, a sua capacidade de absorção e conexão dos conteúdos, Nossa. ela é 3, 4, 10, 100 vezes maior do que quem está começando a viver a vida de fato adulta e o mundo corporativo agora, correto? Concorda? Sim, nossa, faz todo sentido. Hoje, olhando, eu falo, nossa, eu comecei a fazer a faculdade de psicologia no momento certo, Que na hora legal. certa. Se eu tivesse feito lá atrás, com 23 eu fiz a faculdade de administração. Se eu tivesse estudado psicologia, eu não teria aproveitado o quanto eu tô aproveitando hoje e aprendendo e conhecendo pessoas incríveis e tendo conteúdos assim que me nutrem todos os dias. Então, realmente, foi no momento certo, na hora certa.
Que bom, Dani, parabéns. Obrigada. Que continue trazendo bons frutos esse estudo e essa nova visão que você tem por meio da graduação nesse momento. E falar em estudo, de certa forma, tem a ver com a graduação, que em todo momento, quando a gente vai estudar, vai aprender algo novo, a gente tem esse grande aliado que é o livro. Uhum. Tem uma frase muito legal, não vou me arriscar a falar o autor agora para não cometer o erro, que diz o seguinte: uma pessoa que vive 70 anos sem ler, ela viveu apenas uma vida. Uma pessoa que leu ao longo da vida, ao chegar nesses mesmos 70 anos, ela teve a oportunidade de viver várias outras vidas. Concordo. E aqui a gente tem essa obra, por muitos, Dani, é considerado como um dos principais clássicos da história da humanidade. A gente está falando aqui, por muitos críticos e estudiosos, A Morte do Ivan Ilitch é considerado como um dos grandes clássicos dos clássicos. Uau. E antes de falar sobre a história em si, desmistificar um pouquinho sobre o clássico. Hoje nós temos romance, autoajuda, uma série de gêneros, e existem algumas pessoas que escolhem o caminho de serem fiscais e críticos e colocar as pessoas em caixinhas dependendo do gênero que ela está consumindo ou que ela deveria consumir um determinado gênero. O nome desse canal aqui é Liberdade Literária, o Literária da Literatura e Liberdade, com a seguinte referência: que as pessoas busquem um canal de entrada para a leitura, mas que sintam a liberdade de poder navegar por gêneros, autores, histórias de épocas diferentes, porque só assim elas vão poder ampliar o seu repertório, a visão de mundo, se propondo, claro, a diminuir os preconceitos e ter mais senso crítico, aumentar a capacidade analítica de enxergar as outras coisas, se permitir ver diferente as coisas. E isso a gente só consegue mesclando, navegando entre vários lugares. É claro, como a oferta é muito grande comparada com o nosso tempo, é importante ter uma certa sensibilidade, uma certa coerência na curadoria, que é o que vai direcionar você a escolher. Mas quanto mais você diversificar, melhor. E o clássico, Dani, ele é um gênero que sobreviveu ao tempo. Essa é uma referência que eu gosto bastante do que é o clássico. E A Morte do Ivan Ilitch tá dentro desse gênero, tá dentro desse bloco. Um clássico, uma história que sobreviveu ao tempo. E aqui na nossa conversa a gente vai poder dividir no nosso público o quanto ela ainda é atual. Que é essa história para você, Dani? Qual que é a versão, qual que é a interpretação que você teve sobre essa história? O quanto ela te marcou? Você falou aqui já no off antes da gente começar a gravar. Conta um pouquinho de como você enxergou e o que é a história da morte de Ivan Ilitch para você, dentro do resumo do que você gostaria de compartilhar, do que trata essa história. Marcelo, o que mais me surpreendeu nesse livro, que quando você me sugeriu, e que fala A Morte de Ivan Ilitch, e o foco é olhar pro nome, né? A morte. Nossa, já é um impacto. Porque falar sobre a morte ainda é um assunto muito delicado. Sim. Mas quando eu comecei a ler o livro e pesquisar sobre o livro também, o livro fala sobre vida. Sobre a nossa vida. E que a gente pode ser o Ivan, a gente pode conhecer muitas pessoas que estão no caminho do Ivan. Então, me atravessou assim de uma forma que eu não imaginava que fosse me atravessar tanto. Até pelo universo que eu trabalho e atendendo muitas pessoas, eu vejo que eu estou atendendo muitos Ivans também. E o quanto essa reflexão me nutriu também para trabalhar com essas pessoas. E uma das coisas que mais me chamou a atenção no livro, assim, para a gente começar falando sobre ele, é o quanto ele conecta com o nosso tempo, né? É um clássico que já foi escrito há quantos anos? 60 anos? Se eu errar, você me corrige, sim, né? Muito mais. Muito mais até. E o quanto ele conecta com o que a gente está vivenciando hoje. Muito bom. E
Quando fala o título A Morte de Ivan Ilitch, o livro ele começa narrando a vida do Ivan Ilitch, que é um personagem que passa na região da Rússia. Então, o autor também é de lá, que é o Lev Tolstói. E ele começa narrando o que está sendo conversado, o que está acontecendo no velório do Ivan Ilitch. Então, existem alguns filmes, inclusive, para quem gosta bastante, que começa narrando uma história, um acontecimento, a morte, uma pessoa mais velha. Como um grande clássico, para a gente pode comparar com isso, é o filme Titanic. Começa com a senhorinha lá, com aquela joia, e a partir dela contando o que aconteceu com a vida dela, volta X anos atrás e começa a ser narrado com as imagens, a história até chegar naquela visão da senhorinha pegando a referência do Titanic. Essa história é parecida, só que não é o Ivan Ilitch contando a história dele, como a senhorinha na figura do Titanic. É a morte do Ivan Ilitch como parte do início da história. A partir do processo da morte dele, do velório, que é onde estão todas as pessoas conectadas à vida dele naquele momento, o autor começa a contar o que aconteceu até o dia dele morrer. Aí fala da estrutura de vida do Ivan, dos irmãos, dos pais, e começa a ficar interessante, sem entrar muito no detalhe, Dani, na minha perspectiva, quando ele começa a estudar e o que motiva ele a ir para a área de atuação que ele tem. Não fala de um cargo específico, porque o livro foi escrito em outra época, mas me dá a sensação que ele tem uma figura de um promotor público. É, isso mesmo. É essa atuação que ele tem. Ele estuda para isso e ele passa a galgar o crescimento dele nessa área. E chega um momento até que ele fala, e aí eu quero trazer esse ponto, da referência que ele tem por busca de poder. Tem um momento do livro que quando ele já se formou, ele já tá atuando como se fosse um assistente de um procurador ou de um promotor público, e é dito um determinado momento que Ivan, ele manda buscar e manda prender quem ele quiser. Com uma ordem, qualquer pessoa pode ficar à frente dele e ter que se explicar pela figura do poder, do cargo público que ele tem, vinculado ao que a gente entende hoje como o judiciário. E a partir daí, quando começa a trazer esse trecho, Dani, a referência que eu tenho é do trabalho, não só como uma fonte de renda para ele alcançar os seus objetivos da época, mas da busca dele pelo poder. E aí, já entrando, trazendo trechos da história para conectar com o nosso mundo atual, o quanto as pessoas buscam uma determinada profissão ou uma certa relevância que vem como uma carona o rendimento financeiro com a busca pelo poder. Marcelo, o que eu vejo muito é que a questão do trabalho, ele vira uma identidade, né? Quem é você, onde você trabalha, parece que é quem é você. Parece que aquele trabalho te traz um certo poder, um status. E quando a gente olha para o Ivan e aquilo que ele buscava e as referências que ele tinha que seguir ali um protocolo, né? O que era dito para ele, isso é muito interessante, né? O que era certo fazer. Era ele galgar esses cargos, porque ele galgando esses cargos, aquilo era certo, aquilo iria dar status e aquilo seria a vida dele. Então, muito do que a gente vê hoje também acontece. Das pessoas colocando toda a sua identidade, toda a sua energia de vida, eu falo da força vital de vida, sua saúde em um trabalho, e aquilo virando a sua identidade. E se você perde aquele trabalho, parece que você perdeu a sua vida. Atendendo, eu vejo muitas dessas situações acontecendo, né? Pessoas que entram em depressão, síndrome do pânico, várias patologias, porque perdeu um trabalho e parece que está perdendo a vida, perdeu o status, Perdeu a sua um poder, identidade. perdeu a identidade. Quem sou eu fora desse lugar de trabalho? Então,
com o Ivan, quando a gente vê no livro, a gente faz muito esse paralelo, né? Essa reflexão e essa conexão. Já naquela época era dessa forma, e hoje não é diferente. O que é certo? Você nasce, cresce, vai para, né, estuda, vai para uma faculdade, se forma, arruma um ótimo emprego, casa, tem filhos. Isso é o que é certo a fazer, né? E quando você não cumpre esse protocolo, você não teve sucesso, né? Você não é feliz. Talvez se você não tiver um bom trabalho, se você não estiver num relacionamento. Enfim, dá pra gente ir para vários lugares, né? Do que é poder para um, do que é poder para outro. O que é certo para um, o que não é certo. E o Ivan, ele tinha uma cartilha ali para seguir, né? Se ele não seguisse, ele não ia ter sucesso. Não iria ser feliz. Perfeito. Então é E, esse universo. e pegando carona com essa parte do poder e os protocolos e as convenções sociais que influenciam muito as pessoas em tomarem decisões, e essas decisões, às vezes, ela não está correlacionada com o que faz bem para a pessoa, e sim a atender um padrão. O Ivan, em um determinado momento, ele está tão concentrado em crescer na carreira, Dani, que ele passa a olhar o quanto ele seria bem visto se ele se casasse e tivesse uma figura de uma esposa bonita dentro dos padrões de beleza da sociedade, o quanto isso iria agregar ao profissional dele, o quanto ele seria visto de uma maneira diferente. Olha como na cabeça dele, naquele momento, a busca pelo poder, pelo reconhecimento, pela ascensão profissional, ela é tão grande que o buscar construir uma família deixa de ser um critério de escolha porque eu quero deixar um legado ou pelo qualquer motivo que seja. Porque eu quero construir uma família, eu quero experimentar a alegria da paternidade, eu quero ter uma companheira para dividir as alegrias e os momentos ruins. No caso do Ivan Illich é diferente. É só um item do checklist que ele tinha que Era um cumprir item para de checklist. fazer o certo. E aí eu lembro que em alguns trechos ele fala a Fiódora, se eu não me engano era Praskovia, Fiodorov. Assim. É um nome bem diferente, nome russo. Praskovia. Quando ele conhece a Praskovia, ele tem essa fala. Ela é uma mulher bonita, eu não estou tão apaixonado por ela, porém, namorar e me casar vai ser bem visto pela sociedade. E aí ele cultiva esse relacionamento em prol de criar mais um acessório da imagem social que as pessoas esperam, que as pessoas buscam. Exatamente. Parece que não tem sentimentos, né? Não Ali tem. realmente não tem, né? Se a gente olhar para a época e o que era certo, não se falava de sentimento, de emocionalidade, não tinha. E essa questão do padrão falou muito comigo, porque, por exemplo, eu sou uma mulher de 45 anos, eu não sou casada, eu não tenho filhos. Então eu quebro um padrão. Sim, sim. E tá errado isso? Com qual perspectiva? Então era uma coisa que me incomodava muito, porque eu achava que eu tenho que me casar, eu tenho que ter filho, eu tenho que ter uma família, senão eu tô errada, senão eu não sou bem vista, senão eu me sinto mal, senão, né, o que tá acontecendo? Qual que é o problema? Então, por muitos anos, eu tive esse pensamento aí do Ivan. Eu tinha que cumprir essa parte do checklist e da tabela. E existe aí, fazendo um gancho com os momentos atuais, social, com a busca do matrimônio por motivos diferentes do que se espera dentro do um senso comum social, o dele, no caso, era exclusivo e unicamente para ticar um checklist de atividades. Não era por qualquer outro motivo, como dissemos aqui. O quanto hoje nós temos pessoas que olham o casamento e o matrimônio como uma parte importante, por mais que seja um motivo diferente do Ivan Illich, Dani, o lugar que eu quero chegar é: será que as pessoas estão preocupadas em não serem levadas a sério ou terem a sua figura de profissional questionado, a sua figura como pessoa física dentro da sociedade com não tanto valor assim pelo fato de não estar seguindo o pacto social, que hoje para uma pessoa ser vista como séria, ela precisa o quê? Ter um emprego, ter estudado, ter uma família,
ter casado, ter filhos, ter uma casa própria. Existem alguns pactos sociais que são bem comuns em várias camadas das divisões de classe que nós temos. E não era diferente lá no contexto russo do Ivan Ilitch, que influenciou o autor Tolstói. Inclusive, já abrindo um parênteses, Dani, eu pesquisei um pouco sobre o contexto de época. O Tolstói, ele escreve essa obra-prima, que é A Morte de Ivan Ilitch, como uma forma de crítica para a sociedade daquela época, que estava muito vinculado a questões de bens materiais e a fazer escolhas pelos motivos que talvez não fossem dos mais nobres. Sim. O que inspirou o Tolstói a escrever essa obra foi a vontade de criticar a sociedade como um todo daquela época. Nossa, você falou de bens materiais agora. Tem até um trecho do livro aqui. Deixa eu separar rapidinho. Que se você não presta atenção, passa batido. Porque quando se fala dessa questão dos bens materiais e da casa, né? O Ivan tinha uma casa ali muito bem montada. E tem uma cena que é no velório do Ivan, né? Que é onde tudo começa. Que é onde tudo começa. E aí, voltando um pouquinho, mas vai conectar com o que você falou aí. Que a esposa dele chama o amigo dele, né? O teoricamente melhor amigo dele, para ir para uma sala que ela queria ali pegar algumas informações de como que ela poderia, com a morte do Ivan, o marido, lucrar, né? Ganhar mais do governo com a morte do próprio marido. E aí, quando ela entra nessa sala, tem tanta coisa material dentro dessa sala, tanto bibelô, tanta poltrona, tanta coisa, que ela acaba enganchando o chale dela em algum móvel lá. E o amigo dele vai sentar num puff, o puff, a mola pula para fora. E aí, quando eu li, que eu pensei, gente, tinha tanta coisa material lá dentro que eles estavam esbarrando nas coisas materiais. E o chale dela enganchou e ela não conseguia soltar. Ele foi tentar ajudar ela a se soltar o chale. Ele tentava ajudar, mas não conseguia. Enfim, ela acabou enganchada lá. E aí eu trouxe para a realidade do dia a dia também. O quanto muitas vezes a gente quer trazer tantas coisas materiais. A gente quer cumprir todos os protocolos, fazer todos os checklists, comprar bons carros, ter boas casas, não que não seja importante e a gente gosta, né, de coisa boa, mas o quanto as coisas materiais têm deixado as pessoas obesas mentalmente, sabe? Com tanta coisa ali para dar conta e ter dinheiro para comprar, para trocar o telefone o tempo todo para uma versão nova e a casa cheia de coisas. Então eu falei, nossa, tudo aquilo que ele valorizava, aquela casa que ele valorizava e que ele construiu, foi o lugar onde realmente acabou sendo a ruína dele, né? Quando a gente vai passando pelo livro, a gente vê que o lugar que ele mais valorizava e que ele gastou tempo, dinheiro e muitas outras coisas foi onde realmente... E o ponto interessante desse trecho que você trouxe, Dani, é que nesse momento que a Praskovia recebe uma outra pessoa do trabalho dele, as pessoas do trabalho estavam no momento do velório discutindo e pensando em quem iria ocupar o lugar dele, porque até então ele já tinha crescido profissionalmente muito bem, estava no topo da hierarquia da área de atuação dele. Os amigos, até então amigos, estavam discutindo quem iria ficar no lugar dele. E a viúva, ela estava discutindo quais os bens ela iria ficar. Em conversa desse momento que eles se encontram nessa sala, que tem os bibelôs, as poltronas, que engancham a parte da roupa da Praskovia. Esse evento que eu me lembro, eles foram se encontrar porque a Praskovia estava preocupada em saber qual era a renda que ela iria ter e quais os bens que ela iria ficar. E quando nós olhamos essa questão de pleitear acompanhar pactos sociais, o que acontece após a morte de uma pessoa, no momento onde, num ponto de vista menos racional e mais emocional, o que uma pessoa comum espera? Uma comoção muito grande dos amigos, das pessoas próximas, dos familiares, como vai ser
falas de momentos importantes que essa pessoa proporcionou, momentos legais de se vivenciar e vivenciar juntos, e não foi nada disso que aconteceu. Eram conversas totalmente preocupadas em quem vai ficar com o quê. E pode se associar a pessoas muito interesseiras, mas a gente não está falando de poucas ou muitas pessoas da sociedade. Quando a gente sai do contexto russo, da crítica social que o Tolstói fez daquela época, e trazemos todo esse contexto para a realidade, Dani, nós estamos falando de natureza humana. Uhum. Quantas pessoas não vão ver um corte dessa nossa conversa sobre o livro, sobre essa obra, ou vão ver na íntegra esse episódio e vão conseguir associar alguma pessoa, algum familiar, um vizinho, um conhecido por passar por uma situação dessa, ou mesmo sem perder ainda um ente querido, consegue projetar possivelmente uma situação similar quando esse momento, por mais triste e doloroso que seja, ele vai chegar para todo mundo. Vai chegar para todo mundo. E eu vejo no contexto do livro as pessoas anestesiadas, parece, sabe? Parecendo robôs. E aí, ao mesmo tempo que dá muita raiva dessas pessoas, né? A gente lê o livro e vê ali o começo do velório e as pessoas... o Ivan Ilitch morreu. E você não vê emoção nenhuma. E aí é o que você falou, né? Eles pensando nas questões práticas, como que eu posso me beneficiar. Então, eu imagino, assim, várias pessoas anestesiadas, não querendo entrar em contato com aquilo que vai trazer um incômodo para elas. O Ivan morreu antes ele do que eu. Então, vamos mudar de assunto, vamos falar de outra coisa? Então, já vamos falar da movimentação que a gente E é dito pode fazer exatamente aqui? dessa maneira aqui. Dessa maneira no livro. Uma das pessoas comenta um momento, que tristeza, a dor que o Ivan sentiu, o processo de adoecimento até chegar o dia da morte. Mas eu tô melhor do que ele, antes ele do que eu. É dito por pessoas próximas dele. Exatamente. E isso parece um choque. Mas hoje, se a gente não tomar cuidado com a vida que nós estamos levando, a gente vai chegar nesse nível também. De ver uma morte ou de saber de uma morte e nem se sensibilizar por isso. A gente já vê isso acontecendo. Sim. Eu tenho uma Acaba lembrança banalizando. assim, faz um tempo já que saiu uma notícia de um colaborador de um supermercado que tinha morrido. E aí colocaram lá, acho que colocaram uns guarda-chuvas ali para tampar o corpo e o mercado continuou funcionando como se nada tivesse acontecendo. Não sei o que tinha acontecido ali em relação à morte, mas as pessoas vivendo a vida delas como se não tivesse uma pessoa morta ali do lado. Então vai perdendo-se a sensibilidade, as emoções. E que lá naquela época era dessa forma, porque era cultura, não tem nem muito que ter tanta raiva, porque era daquela forma, todos eram daquela forma. O próprio Ivan era daquela forma. Se fosse uma outra pessoa que tivesse morrido, o Ivan também se comportaria da mesma forma. Sim. Então era cultural. Era a conjuntura da sociedade daquele momento. Exatamente. E era todo mundo. Como que a pessoa ia ser diferente daquilo que todo mundo é, que é a sua referência de mundo? Você olha pro lado, a sua família, seu pai, sua mãe, os seus irmãos, todo mundo que você conhece é dessa forma. Como que você pode ser diferente? E acredito que Tolstói saiu um pouco dessa bolha, né? Para enxergar diferente e para trazer essa obra aqui maravilhosa pra gente. Conseguiu perceber isso e utilizou por meio dessa história muito bem contada. Fez uma crítica muito forte à sociedade daquela época. Exatamente. Que quando a gente transporta para hoje e olha esse estímulo ao consumismo, o ter e não ser, não estamos tão diferentes da sociedade que Tolstói criticou. Exatamente. A gente está muito parecido. Embora épocas totalmente diferentes. Mas em épocas muito diferentes, muito Dani, diferentes. E chega a assustar a semelhança, mesmo com a distância tão grande da época que foi contada essa história. E não só a época. A gente está falando de um povo que é totalmente diferente das raízes e origens brasileiras. A gente está falando do público da Rússia, que é ali uma geografia, um clima, um ecossistema totalmente diferente. Está do outro lado do mundo que nós vivemos. E mesmo com todas essas diferenças, o tempo
que passou até a gente estar sentado, apreciando essa grande obra e refletindo sobre ela, não mudou muito, para não dizer que não mudou quase nada. E quando eu faço comentário de ter a percepção de que mudou quase nada, Dani, eu acompanho bastante alguns filósofos como o Luiz Felipe Pondé, e ele gosta muito dessa obra, e para ele, inclusive, essa é uma das, se não a maior obra dos clássicos de todos os tempos da humanidade. Então a gente está falando de um livro de 80 páginas que por um dos grandes estudiosos do Brasil é visto como um dos principais livros que sobreviveu ao tempo, que é o contexto de clássico que nós explicamos aqui. Não é à toa, porque ele fala de perspectiva da sociedade, o quanto as pessoas se sacrificam e fazem a escolha, vou dizer aqui, a escolha certa pelos motivos errados, e o quanto tem de natureza humana aqui. Porque quando a gente olha os personagens, a gente não tá falando de um homem, de uma mulher, de uma pessoa assim, assada. A gente tá falando de todo o contexto daquela sociedade respirando, pensando e almejando as mesmas coisas. Exatamente. Tá todo mundo na roda do ratinho, Exatamente. parece, né? E ninguém parece que consegue sair da roda do ratinho. Porque realmente exige coragem, Muita. exige disposição e exige energia. E você precisa realmente se questionar. É um pouco triste olhar para a história do Ivan, porque ele começou a fazer esse questionamento muito tarde, quando ele já estava lá praticamente morto. E quanto é importante a gente fazer essa reflexão e esses questionamentos o quanto antes. Hoje, eu com 45 anos, há alguns anos, venho nessa busca de propósito, de sentido, até muitas de eu ter saído do mundo corporativo por conta disso, de propósito, né? O que eu quero para minha vida daqui para frente, porque você chega nessa idade dos 45, 40 para frente, você vai chegar lá, né? Que você ainda não fez 40. Tô quase lá. Quase lá. A gente se questiona mais, eu imagino. Você fala, nossa, onde eu tô? Ok, tô aqui. Quais os meus arrependimentos? O que eu fiz de legal? Mas daqui para frente, como que eu quero seguir? Qual que é o meu propósito? Qual que é o meu sentido? Qual que é o sentido, né, da minha vida? Por que eu tô aqui? O que eu quero fazer daqui para frente? E a gente vê que o Ivan começou a fazer esses questionamentos, né, muito tarde. E a gente pode começar a fazer esses questionamentos antes. Sair da roda do ratinho, né, do que o mundo fala pra gente que a gente tem que fazer, do que é certo, do protocolo a seguir. É se questionar. Tem tudo isso aqui que eu tenho que fazer, cumprir, mas é isso mesmo? É o que eu quero fazer? Eu posso fazer coisas diferentes? Se eu fizer coisas diferentes, o que vai acontecer? Qual que é o sentido da minha vida? Então, o Ivan descobriu, né, um sentido já no final da vida. Então... E sentido e carreira que você citou me remete a uma outra parte da história. O Ivan se forma, ele vem de uma boa família estruturada, ele conhece a Prascóvia e vê nessa figura de mulher uma grande oportunidade de dar mais um cheque na trajetória dele de crescer profissionalmente e na sociedade ter uma visão de referência e de poder. Prascóvia, como foi dito, é uma mulher jovem, bonita, é uma mulher atraente, assim mesmo dito nessas palavras por eles, na visão de época, e ele se casa, tem um filho, depois tem mais um outro filho, e ele começa a ter problemas que são comuns do matrimônio. Quais são esses problemas comuns do matrimônio? E aí é importante para a gente não cometer o que chamam-se de anacronismo, de comparar uma época com a outra de forma equivalente, dado as devidas proporções da época. O Ivan mesmo fala que a mulher deixa de ser tão doce como era com ele, ela passa a reclamar demais, a mulher dele engorda e ela deixa de ter a figura de beleza, do critério da beleza da época. E aí ele passa a ver esse conjunto e olha só como isso se assemelha a boa parte à estrutura de algumas famílias hoje
que estão nesse contexto de casar, ter filhos. Volto a dizer, não todas, mas de uma parte. Não dá para generalizar. A Praskovia, quando ela começa a agir dessa maneira, o Ivan começa a mudar. Qual que é a mudança que ele faz? Ele começa a ficar até mais tarde no trabalho. Então, Então, tão familiar. tão familiar, né? Chega a ser chato de tão repetitiva que é essa história. É. Ele começa a ficar até mais tarde no trabalho. Ele passa a se reunir num clube que é como se fosse um pub, e não me recordo o nome, para jogar cartas, que é um jogo de 20, que é um jogo muito comum de carteado da época. E ele passa a ficar mais tarde no trabalho e ir para esse clube encontrar os amigos para jogar 20, para não chegar em casa e encarar a esposa que vai reclamar, que já na visão dele não é tão bonita como era antes, que tem os filhos e que esse conjunto é desagradável para ele. Uhum. Ele não quer lidar com os incômodos, né, da vida perfeita dele. Que ele criou. Ele foi construindo uma vida perfeita. Então, quando chega alguma coisa que tira ele dessa vida perfeita, ele quer fugir. Fica lá jogando carteado, que é o momento que ele que fala, né, que ele é feliz, parece, ali jogando. O jogo chama Whist. Pelo menos nessa versão do livro fala Wish que é ou 20, uma coisa assim. Então, ele fica jogando. E hoje acontece muito. As pessoas parecem que querem fugir dos incômodos dela. Por que as pessoas resistem tanto, às vezes, de ir para terapia? Para não ter que lidar com ela mesma, com os incômodos, de olhar para ela e ver a vida dela realmente como a vida está. Porque o Ivan olhava para a vida dele e a vida dele estava perfeita. Ele não queria olhar para essa parte aí que a esposa tem os hormônios, né, que fica nervosa, que teve filho. Não quer lidar com nada disso. Ele quer se anestesiar. E ele fazia isso no trabalho ou jogando. Então, a dificuldade que ainda hoje as pessoas têm de entrar em contato com elas mesmas e com aquilo que dentro delas não é legal. Porque a gente tem as partes maravilhosas que a gente tem, mas tem aquelas partes que não são tão legais e que a gente precisa entrar em contato com elas. E fugir dessas partes não vai resolver o problema. Não vai resolver, só vai colocar para debaixo do tapete, mas vai chegar uma hora que você vai ter que lidar com isso. E se você não lidar com isso, enquanto é tempo, você vai lidar com isso, talvez nos seus últimos dias, quando já não tem tempo de fazer muita coisa. Por isso que a reflexão desse livro aqui é fantástica. É fantástica. Vamos fazer o que temos que fazer enquanto é tempo, enquanto a gente pode ainda consertar muitas coisas. Porque às vezes o que eu vejo muito é que as pessoas têm muito sentimento de culpa. De, já tá tudo estragado mesmo, a vida já tá desse jeito, então só vamos levando do jeito que dá, nada muda, eu sou assim, fulano é assim, nada vai mudar. Porque dá trabalho mesmo mudar. Mas sempre é tempo, desde que você tenha coragem e que você realmente queira. Não deixar as coisas irem para um lugar que você vai se arrepender talvez no seu último dia. Então, vamos voltar enquanto é tempo, vamos fazer uma terapia, vamos fazer um processo de coaching, vamos fazer um processo de autoconhecimento. Para não se colocar no mesmo lugar que o Ivan. Exatamente, vamos ler um livro, hoje tem tanto conteúdo, né, de podcast, esse formato que é maravilhoso, a gente tem vários conteúdos para assistir, para a gente ir tendo uma mudança de mentalidade, mudança de crença, enfim. Hoje tem um universo aí a nosso favor para que nos auxilie nesse processo de mudança que eu sei que não é fácil. Eu sempre falo para os meus clientes, para as pessoas que eu atendo, não é fácil, mas é possível, desde que você queira. E é tão atual a história dele, continuando, Dani, que depois desses problemas, eles entram numa caixinha que é o problema de muitas famílias e muitas pessoas, que é a questão financeira para o casal. Olha só como chega a ser... não é chato a palavra, mas como chega a ser clichê o quanto a gente ouve falar de histórias que se repetem e se assemelham, não na mesma proporção com todos os itens do que aconteceu até chegar à morte de Ivan Illich. Mas você conhece e ouviu falar de um casal que se assemelha à parte do problema financeiro, o outro da questão da fuga do marido ou da esposa, que acabam potencializando os problemas, ou da busca
desmedida pelo crescimento profissional, que faz aquele colega, aquele chefe ser tóxico, que quer ocupar aquele espaço a qualquer custo. A gente tem exemplos de Ivan Illich aí por aí, ao nosso redor, ao ouvir falar de um conhecido próximo ou de vivenciar tranquilamente. Em um determinado momento, ele começa a ter problema financeiro. E aí ele se propõe a mudar de cidade, a ir para um outro lugar, porque tem uma... Se assemelharia hoje a prestar um concurso e concorrer a uma vaga em um outro lugar. E ele, muito bem preparado, estudioso, faz tudo que é pré-requisito para ter poder e crescer profissionalmente, ele vai e consegue. A moeda da época, que são os rublos, que são a moeda russa, ele vai atrás, e o objetivo dele de um determinado momento da vida é conseguir a renda mensal de 5.000 rublos. E ele faz qualquer coisa para chegar nessa renda mensal dos 5.000 rublos. Só que qual que é o ponto? Ele alcança a renda mensal de 5.000 rublos, só que ele não se satisfaz, não é mais o suficiente para a família, e a esposa Praskovia não está mais feliz com 5.000 rublos, e ela começa a olhar para a vida dela e culpar o Ivan, porque eles mudaram de cidade, ele é ausente, não ajuda com as crianças, ele reclama dela, que não tá mais bonita como antes, que ficou gorda, que ficou assim, que ficou assado. Ninguém tá se responsabilizando pelo que se propôs a fazer da vida, e cada um tá apontando um canhão pro outro, e eles viraram inimigos dentro da mesma casa. E percebe, Dani, como eles vão acumulando problemas? Eles não resolvem nenhum, fogem dos que existem e vão acumulando problemas. Exatamente. Espera-se que os problemas se resolvam sozinhos. E acontece demais hoje. Problema de relacionamento é uma das coisas que eu mais atendo. Quando você falou dessa questão financeira, inclusive eu atendo um hoje que é muito parecido com o que acontece da questão financeira. Então, é muito atual, é até Assustador. engraçado, assustador, é um misto de emoções esse livro aqui, de a gente olhar o que acontecia lá e quando a gente olha para aquela época, na Rússia, a questão burguesa, e que não é nada diferente do que acontece nos relacionamentos de hoje. Em uma proporção diferente, mas a essência ali tá presente. É a mesma, eu aponto para você, você aponta para mim, eu tô certo, as pessoas não querem se ouvir, não quer ver o ponto de vista do outro, o outro sempre tá errado. Por isso que as pessoas hoje, né, quantos casamentos de 1 ano, as pessoas se separam, 2 anos, as pessoas se separam, porque não consegue um compreender o outro e entender o universo do outro. Eu só quero olhar para mim mesmo. Então, os relacionamentos hoje, né, falam dos relacionamentos líquidos, né, que dizem uma coisa tão superficial, que não tem não estrutura se e que se acaba aprofunda. pelo menor ruído ou Exatamente, tremor. exatamente. Relacionamento é uma parte tão importante da nossa vida e fundamental. Quando você tá num relacionamento saudável, isso te impulsiona muito. Mas é preciso que realmente o casal esteja unido e um olhando para o outro. Mas o que a gente vê hoje é que cada um tá olhando para si e apontando o dedo para pro outro, que é o que aconteceu aí, né? Por isso que quando ele morre, a Praskovia só quis saber do quê? Do dinheiro. E assustadora que ela não fica isolada, como nós dissemos, pela perda de um parceiro de vida, saudosista, Não, falando os nada. momentos que viveram. Porque quando a gente volta e olha a trajetória, eles viveram poucos bons momentos. Boa parte da convivência em conjunto foi de um atacando o outro, de distanciamento, para não ouvir o outro reclamar, apontar o erro, ninguém se vê como protagonista. Além de toda essa questão, em um determinado momento, ele ainda fica doente. A descrição da doença. Essa agora, vou ter que lidar agora com isso, com você doente, vira um peso, né? Ele A virou um doença peso. dele se assemelha pela descrição com o que é um câncer hoje. Ela, pela descrição, não é dito qual a Eles não doença, falam, mas se acho que sim. assemelha muito, É. muito com isso. E é uma doença que ele vai, em algum momento, ele tem que deixar de trabalhar,
ele passa. E aí volta ao que você disse da questão das pessoas verem identidade como trabalho. E de quando falta o trabalho, é desligado, se aposenta, não conseguir mais se ver útil. E isso hoje em dia é resultado de muitas pessoas que adoecem mentalmente, que entram em quadros graves de depressão por não se sentir mais útil, por entender que a vida era só o trabalho que elas tinham. E o Ivan chega nesse lugar. Chega. Porque ele começa a ficar triste não só pela dor, e nessa doença ele passa a sentir dor física muito forte. E, inclusive, em alguns momentos ele passa, por fala da Praskovia, que é a esposa dele, a se incomodar com ele gemendo de dor. Não se preocupando em acudir com aquela agonia que ele estava sentindo, mas olha que lugar superficial. Ela entra no lugar de reclamar que isso está incomodando o descanso dela. E ela, de novo, volta a culpar o Ivan, que além de tudo que teve da trajetória de vida, ele foi acometido por uma doença que faz ele incomodar as pessoas. Ela não entra no lugar de sentir por ele e se preocupar de como amenizar aquela dor. Não tem empatia nenhuma. Por isso que quando eu olho para os personagens do livro, parece que eles estão anestesiados, parece todas as pessoas robotizadas. Parece. Que robô que não tem sentimento, Parece. né? Até aqui na cena do velório dele, tem uma parte que fala aqui na descrição do livro, que ela, quando entra lá na sala com um amigo dele, que ela pega um lenço, né? Porque ela vai começar a chorar. Só que aí descreve depois que o lenço nem molha, porque não sai nem lágrima. É. Ou seja, ela não está penalizada pela morte dele. Eles realmente não tinham sentimentos. É como se os sentimentos ficassem cauterizados. Que pode acontecer isso mesmo. Se você não tomar cuidado, se você não ter este olhar humano sempre, buscar ter este olhar, quando você vê que você está perdendo esse olhar humano, porque às vezes a correria do dia a dia, o universo corporativo, tudo que você vivencia no seu dia, se você não se olhar, vai chegar uma hora que você vai perder esse olhar humano mesmo. E a gente não pode perder esse olhar humano, porque somos seres humanos, a gente continua sendo seres humanos. Eu sempre brinco e eu lembro, né, as pessoas, eu falo, ó, não esquece que você é um ser humano. Nunca esqueça disso. Você não é um robô, você não é um zumbi. Você é um ser humano que tem sentimentos. E isso precisa ser nutrido, né, todos os dias. Porque senão acaba virando esse universo que foi no passado e que, se a gente não tomar cuidado, a gente caminha para esse lugar aí também, de insensibilidade, das coisas terríveis acontecendo. E às vezes parece que foi só mais uma tragédia que aconteceu. Fulano morreu, aí você vê a notícia na televisão, você nem se sensibiliza mais com aquilo que aconteceu, porque você vai ficando cauterizado. Então é trazer esse olhar para dentro mesmo, para poder lembrar que é um ser humano, para lidar com outros seres humanos também. Para não chegar aqui nesse nível da Praskovia de chorar e nem sair lágrima do olho. E no final o Ivan acaba sozinho com a figura de uma única pessoa que eles chamam como se fosse um assistente, que ele percebe um pouco de empatia ou de carinho verdadeiro por ele, porque todas as pessoas à volta que ele acreditou que eram amigos, que eram famílias, os próprios filhos. E tudo isso é reflexo de como ele lidava com essas pessoas ao longo do caminho. Exatamente. Acaba sendo uma via de mão dupla. Exatamente. No final, ele acaba com uma doença grave, sentindo muita dor, sozinho, morre acompanhado e sozinho ao mesmo tempo. Exatamente. E quando ele parte, as pessoas pouco sentem e nem choram por ele. Elas se preocupam com os bens que ele deixou. Exato. Então, essa história, Dani, ela fala muito sobre natureza humana, sobre sociedade. Ela não representa a maioria, mas ela representa um pedaço, em alguma medida, considerável. Não com todas essas mazelas juntas no mesma família, na mesma figura de um relacionamento, mas eventualmente quem está nos acompanhando aqui vai conhecer alguém semelhante, próximo, ou vivencia uma parte dela. Exatamente. Quando a gente fala dessa questão da humanidade e indo já para esse lugar, quando que o Ivan começa a ir para esse lugar de humanidade? Quem que traz a humanidade para ele? É o Gerasim, né? Que ele chama, que é o copeiro da casa, que é a pessoa
A pessoa mais simples que ele tem ao redor dele, que é a pessoa que vai ajudar ele quando ele tá com dor, que coloca as pernas dele, assim, acho que no ombro, porque isso diminui a dor física que ele tá sentindo. Mas o quanto isso também amenizou a dor emocional e espiritual que ele sentia. Foi o Guerassim, foi o copeiro, que era um ser humano, ou seja, ele viu a humanidade. Porque tudo que ele queria era que a família dele, embora talvez acho que de forma inconsciente, ele queria que a família dele tivesse compaixão por ele, era tudo que ele queria. Mas a família ia para o teatro, ia para as festas, só passava lá, tá tudo bem, estamos indo ao teatro, né? Ninguém tava nem aí se ele tava com dor ou se ele não tava. Quem realmente se preocupou com ele de verdade, genuinamente, foi o copeiro, foi o Guerassim, que trouxe para ele essa humanidade e ajudou ele ir para este caminho até da espiritualidade. Porque quando vai chegando no final aqui, eu identifico muito essa questão da espiritualidade. E que é a espiritualidade que vai te trazer para este lugar de sentido na vida. Por que que eu estou aqui? No que eu acredito? Aí até nas últimas páginas eu até marquei que fala de Deus, né? Que hoje as pessoas falam muito de Deus, falam muito de Jesus, mas não sabem nem de quem estão falando, né? Às vezes entregam um problema nas mãos de Deus, mas que Deus que é esse que você está entregando os seus problemas, né? Nem sabem, fala porque é automático. Ah, estou entregando nas mãos de Deus. Ai, graças a Deus. Até num atendimento essa semana eu ouvi isso, eu até perguntei para a pessoa, eu falei, mas quem que é Deus para você? Aí a pessoa não soube nem dizer. Ah, é uma energia, é alguém que me ajuda. E aí ela ficou refletindo. Quem que é esse Deus que eu entrego o controle de uma situação, que para mim é muito difícil, mas eu não sei nem para quem que eu tô entregando. Porque eu entrego, depois eu tiro, deixa eu fazer do meu jeito. E o Ivan começou a trilhar esse caminho de redenção, de entender que tem algo que era maior do que ele, né? Então, eu vi muito esse caminho de redenção, de espiritualidade, de fé e de alívio ali nas últimas páginas do livro, que eu achei, assim, um fechamento incrível. Muito bom. E falando em fechamento, Dani, já caminhando para o final, para quem que você indica a leitura desse livro? Nossa, eu indico para todas as pessoas. Embora a gente estivesse falando antes que talvez uma pessoa mais jovem não fizesse tanto sentido, ou não refletisse tanto quanto a gente que já está ali na meia-idade, a gente pode Sim, falar? Na sim. meia-idade, né? Sim. Fez muito sentido, mas eu acho que todas as pessoas. Tanto que eu estou indicando para os meus clientes, para as pessoas que eu conheço, para ler esse livro que eu creio que é uma obra que vai ficar para sempre, não vai morrer nunca. E não é sobre morte, não é? Não é sobre morte. Não é sobre morte, É pelo sobre vida. contrário. É sobre reflexões do que fazer na vida, sobre cuidados importantes, quais reflexões a gente pode ter, como a gente pode se olhar mais para não ser um próximo Ivan Illich. Exatamente. Então, eu indico para qualquer pessoa que realmente queira autoconhecimento, que queira olhar para a própria vida. Porque precisa ter coragem também para ler esse livro aqui. Precisa ter Ir coragem além de da história, ir para ir um além da lugar de história. refletir. Precisa, Exatamente. porque ele faz a gente ir para um lugar que não é confortável. Para o lugar da finitude. Que uma hora tudo isso daqui vai acabar. É. Isso aqui não é para sempre. Isso daqui é temporário. E depois que tudo isso daqui acabar, eu vou para onde? Então, vão te trazer muitas perguntas. Qual que é a história que vai ser contada quando não estiver mais aqui? Exatamente. Vão te trazer muitas perguntas que talvez você não encontre respostas de bate-pronto. E que aí você vai ter que buscar essas respostas. Então, vai te trazer um incômodo, sim. Esse livro aqui não é gostosinho de ler, não. Tanto É que necessário, não é gostoso. Não é gostoso, mas é uma leitura, assim, enriquecedora, que vai nutrir muito qualquer pessoa que lê. Vai nutrir muito espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, psicologicamente, em todos os sentidos. Então, Perfeito, super Dani. recomendo. Obrigado por esse bate-papo. Eu que agradeço. Dá pra gente fazer mais uns 3, 4, 5 blocos sobre o Ivan Illich. Tem Dá. muita ramificação e tema que a gente pode puxar a partir daqui. Foi muito bom. Fico feliz aí de você ter topado e ter gostado dessa história e ter trazido reflexões tão boas. Conta pra gente como que as pessoas te encontram para conhecer um pouco mais do seu trabalho, para fazer algum tipo de atendimento junto com você. Tem o meu Instagram,
que é Dani Bueno. Vou deixar na descrição aqui do legal. episódio. danibueno.oficial, aí tem meu site também, danibueno.com. No LinkedIn também não sou muito atuante no LinkedIn, mais no Instagram. Mas indo no Instagram tem lá o link pro meu WhatsApp, enfim, conhecer todo o meu trabalho e o conteúdo que eu compartilho lá todos os dias. Muito obrigado, Dani. Eu que agradeço, Para Marcelo. você que nos acompanhou até aqui, não deixe de se inscrever no canal, ative os sininhos para você receber os próximos conteúdos. E eu quero muito saber sua opinião. Comenta aqui o que você achou dessa história, o que você achou das correlações que a Dani e eu fizemos sobre os momentos atuais, sobre o autor, sobre o contexto que foi escrito essa grande obra-prima, que é A Morte de Ivan Ilitch. Vou deixar aqui o link também para você que deseja adquirir essa grande obra para ter essas reflexões, essas discussões que nós tivemos aqui. Muito obrigado e até a próxima.